que aparentemente, né, não vamos passar grandes sustos na Série A do Campeonato Brasileiro. Só que foi uma mentira. Foi uma mentira. O time não rendeu, tivemos que corrigir a rota no meio da temporada e graças a Deus, porque o Ramon Dias não era a primeira opção do Paulo Brax, do Luiz Melo, depois, na verdade, Lúcio Barbosa, né? Quando o Luiz Melo, graças a Deus, foi mandado embora, quem assumiu foi o Lúcio Barbosa. E o Ramon Dias, para quem não sabe, tá? Não era a primeira opção. Não era a primeira opção do Vasco, né? O Vasco recebeu alguns nãos de alguns treinadores. Até recebeu o sim do técnico Ramon Dias e de toda a sua comissão. Daí o Ramon Dias chega no Vasco e começa a escrever uma história diferente, montar um roteiro diferente para o Vasco, né? Escolheu alguns jogadores, aí chegaram Berrete, Medel, Paulinho, o próprio Praxedes foi muito importante, Rossi, vários jogadores importantes para o novo momento do Vasco, principalmente no segundo turno, porque a campanha do Vasco no retorno, no segundo turno do Campeonato Brasileiro, é campanha de G4, campanha de Libertadores, campanha de briga até pelo título. Esse é o segundo turno do Vasco. Um segundo turno muito bom. Aí é graças a um trabalho de um técnico competente e é a prova de que, né, deixou claro que o treinador lá atrás, quando você cobrava, quando eu cobrava, quando a torcida do Vasco cobrava, manda esse Barbieri embora, estão esticando muito a corda para esse cara e está dando tudo errado. Parece que estava todo mundo, o mundo enxergava, mas os homens fortes, os capacitados do Vasco, não enxergavam. Né? Dito isso, né, cara, já tem que cobrar muito a SAF. Meu irmão, presta atenção. Cobrar muito a SAF. Beleza. O modelo SAF eu vou apoiar sempre. Se não fosse ele, esse modelo, sabe? Essas porcarias que passaram no Vasco, inclusive você apoia, aliás, você apoia tanto, né? Porque ele tá lá curtindo neve e tudo mais. Então, vai lá para o seu político de estimação. Nós estamos aqui para falar de Vasco. E a SAF, o dinheiro novo, a grana, ela entrou, porque o Vasco comprou alguns jogadores. Não é possível. Ninguém caiu dentro do Vasco de paraquedas. Ah, mas atrasou. Mas comprou, pô. Mas comprou. Essa é que é a verdade dos fatos. Não tem que ficar inventando história. E graças a Deus, quem assume agora é um Pedrinho. Um cara de caráter, um cara grande, um cara que vai estar hoje em São Januário, diferentemente dos outros, inclusive o que você apoia. Nós queremos ver, hoje, quando eu falei mais cedo, que não é orgulho comemorar a permanência do Vasco. O Vasco é gigante por natureza. Como é que eu, Eduardo, vou comemorar uma permanência do Vasco? Permanência é obrigação. Eu quero comemorar títulos. Eu quero comemorar grandes jogos. Essa permanência é para ser comemorada, Eduardo. Beleza, eu penso grande, gente. Eu sou vascaíno, eu penso grande. O Vasco é gigante por natureza. Eu acho que vale a pena refletir, pô. É só pensar um pouquinho, pô. Sabe, eu acho que tem muito isso, mas muito isso. Sabe, eu acho que tem que estar unido, focado, sabe? Mas aí não vai... Olha aqui, vou falar um negócio para vocês. O Pedrinho é um cara inteligentíssimo. O Pedrinho não é esses políticos que não sabem chegar, sabe? Primeiro que o Pedrinho não é político, o Pedrinho é ídolo. Jamais vamos comparar Pedrinho a Roberto Dinamite. Roberto Dinamite teve a sua fase, foi campeão pelo Vasco, eterno ídolo do Vasco, sabe? Quem falar mal da administração Roberto Dinamite tem memória muito curta, porque muitos aqui, principalmente os mais novos, viram o principal título do Vasco depois daquela desgraça que fizeram lá atrás, tá? Depois das desgraças que fizeram,
viram através do Roberto Dinamite, a administração do Roberto Dinamite, que recolocou o Vasco numa Libertadores e ganhou a primeira Copa do Brasil pelo Vasco. Então, os mais novos aí lembram desse título, que o Roberto Dinamite estava no comando. Então, vamos ter, principalmente, os mais novos aqui, eu nem discuto, porque não viram. Não que eu sei, Eduardo, você é velho. Não sou. Mas não vem aqui contar história. Não vem aqui de mais, sabe? Segundo ponto, gente, saindo dessa situação envolvendo o SAF, desses caras que precisam sumir do Vasco. Tem que fazer uma limpa no futebol do Vasco. Deixa só a comissão técnica com o Ramon Dias e tudo mais. O resto some, vaza do Vasco. Vocês não merecem ficar no Vasco. Vocês são ruins. E não podemos correr o risco na próxima temporada que as lambanças continuem em frente do Vasco. Não podemos continuar com isso, aceitando isso. Buscando razões e explicações para que esses caras continuem à frente. Claro que não, pô. Com todo respeito ao Abel Braga, do mundo, que é um grande profissional, admiro o Abel. Mas qual a representatividade do Abel no Vasco junto à CBF? A capacidade do Paulo Brax, que é odiado lá no Rio Grande do Sul, de trabalhar na frente do futebol de um gigante como o Vasco.